Olá a todas as pessoas que nos acompanham, eu sou o Padre Miguel Frutuoso, vigário na paróquia São Sebastião, Rio Grande da Serra, Diocese de Santo André. Hoje, dia 28 de julho de 2020, terça-feira, 17ª semana do Tempo Comum, nós vamos refletir o Evangelho de São Mateus, que está no capítulo 13, versículos de 36 a 43. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, na nossa contextualização, nós vamos fazer aqui um paralelo entre o joio e o trigo. E Jesus explica a parábola a pedido de seus discípulos. E ele vai elencar a definição de quem é quem nessa parábola. Então, o semeador da boa semente é o Filho do Homem, o próprio Jesus. O campo é o mundo. A boa semente, os que pertencem ao reino de Deus. O joio, os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita, o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. E logo em seguida, Jesus ele vai dar uma explicação breve sobre como que isso vai acontecer no fim dos tempos. Como os anjos vão vir, alguns acontecimentos. Mas no final, os justos vão brilhar como um sol no reino de seu Pai. Mas também fica uma pergunta para nós. Será que precisamos esperar até o final dos tempos para sermos julgados? Vamos ver o que diz o Catecismo da Igreja Católica no artigo 12, na parte onde diz creio na vida eterna, nos parágrafos 1021 e 1022, que também tem o subtítulo O Juízo Particular. A morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina manifestada em Cristo. O Novo Testamento fala do juízo, principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo, na segunda vinda deste. Mas repetidas vezes afirma também a retribuição imediatamente depois da morte de cada um e em função das suas obras e da sua fé. A parábola do pobre Lázaro e a palavra de Cristo na cruz ao bom ladrão, assim como outros textos do Novo Testamento, falam de um destino último da alma que pode ser diferente para uns e outros. Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, no juízo particular que coloca sua vida em relação à vida de Cristo, seja através de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato
para sempre. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs, a própria Escritura, ela vai dar essas duas posições. Existe aquele julgamento geral de toda a humanidade, mas também, em alguns momentos, há o juízo particular. Por isso que nós temos as pessoas no céu, os santos, as santas, a bem-aventurada Virgem Maria, São José, que já receberam essa glória de maneira antecipada, assim como Lázaro e assim como o bom ladrão. Meus irmãos e minhas irmãs, que desça sobre vocês e permaneça para sempre, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.